Bem, pessoal, dando continuidade aqui ao assunto sobre potencial elétrico, eu postei uma fichinha com 8 questões de um nível médio a difícil sobre potencial elétrico, tá bom? Então, eu vou começar fazendo a resolução. A fichinha, o título é Missão Questões de Física 1, tá certo? Tá lá no Google Drive, você pode baixar, tá? Tem um link aí na descrição do vídeo. Bem, a primeira questão ela diz assim: na figura seguinte, temos um condutor eletrizado negativamente. Ou seja, este condutor aqui, que tem uma certa fissura, né? Ele é esférico, ele tem uma certa quantidade de carga distribuída em sua superfície. E essa quantidade de carga ela é negativa. Aí ele diz, com relação às intensidades dos campos elétricos nos pontos X e Y, ou seja, aqui ele coloca um voltímetro, tá? Um voltímetro, e coloca dois fios. Um fio na parte interna, que é o ponto X que ele fala, e um fio na parte externa, que é o ponto Y. Dessa mesma forma aí você encontra na figura. Então, com relação às intensidades dos campos elétricos nos pontos X e Y e a leitura do voltímetro eletrostático V, o que é que a gente pode afirmar? Ou seja, o que é que a gente pode afirmar sobre campo elétrico e a diferença de potencial entre os pontos X e Y? Bem, primeiramente, sobre a diferença de potencial. Então, a gente tem o potencial no ponto X, certo? Que é interno a este condutor. E a gente tem o potencial no ponto Y, que é externo ao condutor. Mas se você observar, ó, aqui é a parte externa, mas sobre a superfície do condutor. E aqui é a parte interna, ou seja, dentro do condutor. E nós vimos o seguinte, que o potencial elétrico na superfície do condutor e o potencial elétrico interno ao condutor em equilíbrio eletrostático, os potenciais eles são iguais. Como consequência disso, a diferença de potencial entre o ponto X e o ponto Y é igual a zero. Ok? E isso já mata três alternativas: C, D e E. O que sobra para a gente, A e B. Então vamos lá. Isso é com relação ao potencial elétrico. Com relação ao campo elétrico, é que a gente pode afirmar. Bem, sobre o campo elétrico, nós temos o seguinte: o campo elétrico na superfície do condutor, o campo elétrico na superfície de um condutor em equilíbrio eletrostático, está aqui, superfície, nós vimos que é dado pela constante eletrostática, a carga dividido por 2 vezes o raio ao quadrado deste condutor. Ou seja, o campo elétrico no ponto Y, ele é diferente de zero. Certo? Mas internamente, o campo elétrico interno, ele é nulo, pois não temos movimento de carga no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático, ou seja, o campo elétrico no ponto X ele é nulo. Então, X é igual a zero, Y é diferente de zero e a diferença de potencial é igual a zero. Por isso que é a letra B. A resposta correta para esta questão. Tá ok? Pegando o embalo na resolução desse tipo de questão, o que nós temos é a questão 2, que é uma questão que tem um nível um pouquinho mais complexo, que a gente tem que utilizar algumas ideias, tanto lá da física mecânica, quanto aqui da física elétrica, que diz o seguinte, ó, a figura ela é dada assim, ó, que tem lá na questão. Temos o eixo aqui Y, temos uma placa aqui positiva, temos uma placa aqui negativa, certo? E ele coloca uma partícula aqui na posição que ele diz que é A, justamente no eixo
x. Na origem do eixo x, na origem do eixo y. Tá ok? E a questão diz assim: as armaduras de um capacitor plano, tá? Placa positiva e negativa, distanciadas entre si de 1 milímetro. Ou seja, a distância entre as duas placas eu vou chamar de Dzinho, tá certo? Como a gente já vem chamando aí desde campo elétrico. Onde Dzinho vale 1 milímetro. Ou seja, 1 vezes 10 a menos 3 de metro. Continuando. Estão submetidas a uma DDP de 1,67 kV, ou seja, a diferença de potencial entre as duas placas é de 1,67 kV, ou seja, 1,67 vezes 10 a terceira volts. Em um certo instante, um próton, que é essa partícula aqui, um próton que tem uma massa de 1,67, 10 a menos 27 quilos, e uma carga positiva, né, de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, chega ao ponto A, como descrito aqui na figura, com uma certa energia. Então, ele chega neste ponto com uma certa energia. Então, ele chega com uma energia de 3,34 vezes 10 a menos 1 mega elétron-volt. Elétron-volt é uma unidade de energia. O elétron-volt é uma unidade de energia. E ele também afirma, um pouco mais abaixo, que 1 mega elétron-volt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 13 joules. Tá bom? É isso que a gente vai utilizar aqui para converter de elétron-volt para joule. Aí ele continua na questão. Segundo a direção orientada do eixo X, como eu descrevi aqui. Ou seja, ela chega nessa região com esta energia e se desloca dentro da região de campo elétrico. Por que de campo elétrico? Eu sei. Porque aqui ó, você tem uma placa positiva, uma placa negativa. Então, vai surgir aqui um campo elétrico uniforme, dirigido para baixo. Tá ok? Aí ele diz o seguinte, tá? O ponto A é a origem do sistema de referência, ou seja, x igual a 0 e y igual a 0. No ponto que tem uma abscissa x igual a 4 milímetros, ou seja, x igual a 4 vezes 10 a menos 3 de metro, aí fica ligado, porque ficou faltando uma informação na questão. Neste ponto agora, ó. Segundo o referencial indicado na figura, ele só diz aproximadamente igual a. Então, antes disso, coloque no ponto de abscissa x igual a 4 milímetros, segundo o referencial indicado na figura, a ordenada y vale aproximadamente igual a. Então, ela vale aproximadamente igual a. Ou seja, nesta configuração aqui, o que é que ele está dizendo para a gente? Ó, essa partícula chega nessa região com esta energia, certo? Essa partícula chega nessa região com esta energia. Só que, quando ele chega nessa região, ele chega com uma certa velocidade. Como ele chega e se desloca no eixo X, ele vem com uma velocidade V0x. Então, ó, o V0y dele é nulo. Quando ele entra nessa região, ele sofre a influência do campo elétrico. Ou seja, o campo elétrico aqui vai fazer com que esse próton ele acelere, não no eixo X. Ele acelere no eixo Y. Por quê? Porque quando ele entra nessa região, ele sofre uma deflexão. E o que ele quer é justamente essa deflexão, ou seja, com relação a esse ponto, onde no eixo X tem um valor de
4 milímetros, quanto é que vale Y? É essa deflexãozinha que ele quer. Então, ó, quando o próton chegar nessa região aqui, qual é essa deflexão? Quanto é que vale ela, né? Então, vamos por partes. Primeira coisa que a gente tem que observar, tá bom? Primeira coisa que temos que observar. Quando ele chega no ponto A, ele chega com uma certa energia cinética. Então, a energia que ele chega, sendo cinética, é a massa do próton, a velocidade com que ele chega naquele ponto, dividido ao quadrado, né? Dividido por 2. Então, ó, a gente tem a energia cinética, o valor, a gente tem a massa, com isso a gente encontra a velocidade. Então, ó, nesse primeiro caso, eu vou deixar assim, V0x ao quadrado é 2 vezes a energia cinética dividido pela massa do próton. Tá bom? Quando a gente faz essa continha aqui, daqui a pouco a gente vai descobrir por que é que eu deixei a velocidade ao quadrado, V0x ao quadrado. Quando a gente faz esta continha, dá o valor de 6,4 vezes 10 a 13, tá? Metros quadrados por segundo ao quadrado. Tá bom? Daí esse valorzinho aí. 6,4 vezes 10 a 13 metros quadrados por segundo ao quadrado. Bem, levando em consideração, né, que o valor da energia é 3,34 10 a menos 1 megaelectronvolt e 1 eletronvolt é 1,6 vezes 10 a menos 13 joules. Pego essa informação, substituo aqui, acho a energia cinética. Pego o valor da massa, 1,67 vezes 10 a menos 27, e encontro esse valorzinho aqui, tá bom? Então, deixa ele guardado. O segundo caso é exatamente fazer a seguinte observação. Bem, quando o próton entra na região do ponto A, onde se encontra o campo elétrico, ele sofre uma deflexão. Esta deflexão faz com que ele acelere sobre um certo eixo. E o eixo que ele está sendo acelerado é o eixo Y. Então, ó, no eixo Y, isso implica em dizer o próton está acelerado. Então, o próton estando acelerado sobre o eixo Y, isso quer dizer que o movimento que vai descrevê-lo é o movimento retilíneo uniformemente variado. No movimento retilíneo uniformemente variado, o que é que nós temos? Bora lá. No movimento retilíneo uniformemente variado, para que a gente descreva a altura que um corpo ou uma partícula se deslocou, y é igual a y0 mais v0y vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Só que, preste atenção numa coisa. Ele diz que quando chega naquele ponto, ele só tem um movimento no eixo x. Se ele só tem um movimento no eixo x, então a velocidade no eixo y inicial é 0. E como ele chega ali na origem, que é o ponto A, o ponto y0 é 0. Então, o que sobra para a gente identificar a altura que esse próton se deslocou é a aceleração. O tempo que ele leva para se deslocar dividido por 2. Então, a nossa missão agora é encontrar quem é a aceleração e quem é o tempo. Então, vamos lá. Primeiro, para o caso da aceleração, basta a gente identificar o seguinte. No movimento que o próton está fazendo aqui sobre o eixo Y, a única força que está sendo exercida sobre ele é a força de origem elétrica. Ou seja, a força resultante que está atuando sobre essa partícula é dada pelo seguinte
força resultante, segundo a lei de Newton, é a força de origem elétrica. E quem é a força resultante? É a massa da partícula vezes a sua aceleração. E quem é a força elétrica? É a carga dessa partícula vezes o campo elétrico que está submetido. Como consequência disso, a aceleração é igual a carga vezes o campo dividido pela massa. Tá aqui. Aí você pode perguntar, mas Jean, ele não deu o valor do campo elétrico. Deu sim. Quando ele afirma para a gente que as placas estão submetidas a uma DDP e estão separadas com relação a uma distância, ele já está dizendo para a gente quem é o campo elétrico. Como assim? Quando a gente estava estudando o potencial elétrico num campo elétrico uniforme, a gente afirmou o seguinte, que a diferença de potencial entre as duas placas era dada pelo campo elétrico uniforme vezes a distância entre as placas. Como consequência disso, o campo elétrico é a diferença de potencial dividido pela distância. Está aqui o nosso campo elétrico. Então, a aceleração ela é a carga dividido pela massa vezes a DDP dividido pela distância. Esta expressão, ela vai dar um valor, já calculei aqui, tá? Vai dar o valor, substituindo os valores, de 1,6 vezes 10 a 14 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração. Então, a gente já sabe o valor da aceleração. Falta achar o tempo. Mas, Jean, e agora? O tempo? Bem, ele não deu uma informação que a partícula está se deslocando também sobre o eixo Y, além do eixo Y, também sobre o eixo X. Então, como ele está dando essa informação, então, sobre o eixo X, o próton tem velocidade constante. Ou seja, o próton ele está num movimento retilíneo e uniforme. No movimento retilíneo e uniforme, a única expressão que vai descrevê-lo é que x é igual à velocidade que ele está percorrendo vezes o tempo. Ok? Ou seja, o tempo é igual ao deslocamento sobre a velocidade. Está aqui o nosso tempo. Lembrando que o tempo, na expressão que a gente quer, está ao quadrado, ou seja, o tempo ao quadrado é x ao quadrado sobre v0x ao quadrado, que foi o que eu havia deixado lá no início, para facilitar nossos cálculos. Bem, eu tenho x. X ele vale 4 milímetros. Pego esse cara, substituo aqui. Pego a aceleração, substituo aqui. E vejo agora quanto é que fica y. Assim, y é igual a aceleração, que vale 1,6, 10 a 14, vezes o tempo ao quadrado, que vale x quadrado sobre v0x ao quadrado, onde x ao quadrado é 4 ao quadrado, então é 16, 10 a menos 6, dividido por 2 vezes v0x ao quadrado, que é 6,4. vezes 10 a 13. Fazendo as continhas, y é igual a 2 vezes 10 a menos 5 metros, ou seja, y é igual a 20 micrômetros. Tá aí, resposta letra E. Mas, Jean, deu positivo. E lá nas alternativas está negativo. Então, deu errado. Não deu. Por que é que a letra E? Menos 20 micrômetros. Porque na figura,
como é um próton, ele se afasta da placa positiva e se aproxima da placa negativa. Como o ponto A é a origem do movimento, então se ele está abaixo da origem, é porque Y é negativo. Letra E. Fala fera, olha, dando continuidade aqui ao trabalho sobre potencial elétrico, temos a questão 3. Bem, a questão 3, ela é uma questão que não foi do Enem, mas ela tem todas as características do Enem, ou seja, tem um texto inicial falando sobre o problema e durante o finalzinho do texto ele pede o que é para a gente encontrar. Então, ó, esse termo ou essas frases iniciais, elas servem justamente para que a gente identifique o que é que está acontecendo no problema. Bem, no segundo parágrafo, ela diz o seguinte. Inicialmente ela começa, né? Membrana celular é uma estrutura que delimita todas as células vivas. Aí fala sobre alguma coisa, sobre as placas, como é que acontece, meio interno, meio externo de uma célula. Aí ela diz assim, considerando que entre as superfícies externa e interna de uma membrana de espessura 8 nanômetros, há uma diferença de potencial de 70 milivolts. É correto afirmar que é gerado um campo elétrico de intensidade em volt por metro igual a... Então, ó, na questão, ele coloca uma figurinha com duas placas, tá? Representando aqui carregado negativamente e aqui representando carregando positivamente. Ele diz que nesta região o potencial ele é zero e que nessa região o potencial é de 70 milivolts. Outra informação que ele nos passa é que a distância entre as duas placas D é igual a 8 nanômetros. E o que ele nos pede para encontrar é o campo elétrico em volt por metro. Bem, volt por metro ou newton por coulomb são as mesmas unidades. Especifica sempre a mesma grandeza, que é o vetor campo elétrico. Tá certo? A unidade do vetor campo elétrico pode ser dada em volt por metro ou newton por coulomb. O próximo passo agora é a gente identificar. Bem, no caso, se a gente está representando o interior da célula, ou pelo menos a membrana interna e a membrana externa da célula, como sendo um capacitor de placas paralelas, isso quer dizer que dentro dessa região vai ser gerado um campo elétrico uniforme, onde o campo elétrico ele vai ter o sentido da direita para a esquerda. Bem, se nessa região é um campo elétrico uniforme e as placas têm uma certa distância, eu sei encontrar o potencial, ou a DDP, no caso. Então, ó, a diferença de potencial é igual ao campo elétrico vezes a distância entre as placas. Como consequência, o campo elétrico é a DDP dividido pela distância. Ou seja, a DDP, que é de 70 vezes 10 a menos 3 volts, e a distância, 8 vezes 10 a menos 9 de metro, já que ele disse que era 8 nanômetros. Então, ó, o campo elétrico vai dar aproximadamente, vai dar exatamente 8,75 vezes 10 a sexta volts por metro. Nada de aproximadamente, tá? Vai dar um valor exato. Então, vê, essa questão ela é extremamente parecida com vai aparecer lá no Enem para vocês. E ela é extremamente, ou seja, ela não é fácil, ela é simples, tá certo? Ela é simples. Então, esse conceito aqui que a gente já viu na nossa aula, ele é muito importante para que a gente possa encontrar uma relação entre potencial elétrico, ou DDP, e campo elétrico, tá certo? Bem, vamos para a quarta questão. A quarta questão, ela diz o seguinte para a gente. Bora lá. Vou fazer aqui, né? Quarta questão, ela diz o seguinte para a gente.
Na configuração a seguir, estão representadas linhas de força e as superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme de intensidade igual a 2 vezes 10 ao quadrado volt por metro. Então, ó, o campo elétrico ele é uniforme e é 2 vezes 10 ao quadrado volt por metro, ou seja, 200 volts por metro. E a configuração ela é dada assim. Ele coloca aqui um campo elétrico uniforme, tá? Desenhar assim. E coloca alguns pontos. Bom, ele coloca aqui, por exemplo, ponto A, aqui, ponto C. Aqui, o ponto D e aqui o ponto B, tá certo? Ele diz o seguinte também para a gente, ó, que A e D estão sobre um mesmo segmento de reta. E C e D, ou C e B, também estão sobre um mesmo segmento de reta. E aqui ele nos dá uma certa distância entre esses dois. Tá certo? Tá aí na questão. Aí a questão diz assim, considere as afirmativas abaixo. Afirmativa 1. A separação D entre as superfícies equipotenciais vale 0,2 metros. Então, ele já está afirmando para a gente que a separação aqui entre os pontos é 0,2 metros. Como é que a gente descobre isso? Bem, ele deu o valor do campo e aqui ó, ele deu o potencial elétrico numa posição e deu o potencial elétrico na outra. Então, a gente pode gerar uma diferença de potencial. A diferença de potencial entre esses dois pontos vai ser 60 menos 20, ou seja, 40 volts. Tá ok? E o campo elétrico, 200 volts por metro. Como a gente quer descobrir a distância, a DDP para um campo elétrico uniforme é o campo vezes a distância. Como consequência, a distância é a DDP dividido pelo campo. A DDP, 40, o campo, 200. Um zero, cancela um zero. Isso daqui dá 0,2 metros. Então, verdadeiro. Tá ok? 2. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga Q de 6 microcoulomb de A para C vale 24 vezes 10 a menos 5 joules. Então, ó, agora é trabalho para levar a carga de A a C. De A a C tem a distância D, que é 0,2 metros, que a gente já verificou. Trabalho, nós vimos inicialmente lá no estudo do potencial elétrico, que é a carga vezes a diferença de potencial. Bem, a carga, ele nos forneceu, a carga teste, 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a diferença de potencial entre os dois pontos é de 40. Então, ó, o trabalho vai ser 6 vezes 40, 240. Então, vai ficar 240, 10 a menos 6. Ou seja, se eu diminuo aqui, eu aumento aqui. 24, 10 a menos 5 joules. Ou seja, 2 é verdadeiro. 3. A 3 diz assim, o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga de 6 microcoulomb de A para B é maior que o trabalho para deslocar a carga de A para C. Vê, se você der uma analisada, para deslocar de A a C, é o mesmo trabalho para deslocar de A a B. Por quê? A gente conversou que sobre campo conservativo, o trabalho ou a energia potencial envolvida, ela independe da trajetória. Ela só depende do ponto final e do ponto inicial. Como consequência disso, o que nós temos é o seguinte, que o trabalho para levar a carga de A até C, ela é igual ao trabalho para levar a carga de A a B. Ele afirma que o trabalho de A a B é maior que de A a C. Então, isso daqui é falso. 4. Ele diz o seguinte, o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar qualquer carga elétrica de D
para A é nulo. Bem, de D para A, o que é que acontece? Ó? De D para A, ou de D para A, ou de A para D, tanto faz. Então, ó, de D para A, eles estão sobre a mesma superfície equipotencial, ou seja, sobre o mesmo potencial elétrico. Ou seja, sobre o mesmo potencial elétrico, a diferença de potencial entre A e D é zero. E como o trabalho entre A e D para levar uma partícula é a diferença de potencial entre A e D vezes a carga, se a diferença de potencial é zero, isso quer dizer que o trabalho também é zero. É o que afirma a alternativa, então, verdadeiro. E a última, a 5, a energia potencial elétrica de uma carga localizada no ponto C é maior que a da mesma carga localizada no ponto B. É falso, porque a energia potencial elétrica é dado pelo potencial elétrico vezes a carga. Se o potencial elétrico é o mesmo, isso quer dizer que a energia potencial elétrica é a mesma. Por isso que é falso. A alternativa correta é a letra 1, 2 e 4. Letra B. Beleza, pessoinhas? Vamos dar uma respirada para poder resolver as outras 4 questões da ficha, tá bom? Valeu!